Boa noite a todos, meu nome é Ezio Machado de Oliveira e agora eu vou fazer o que eu devia ter feito desde o início. Eu vim aqui, vou me apresentar um pouquinho para vocês e vou apresentar o meu trabalho para vocês aqui hoje. Em 2015, eu estava cursando o 7º período de Engenharia Civil, aqui na UFG de Catalão. Em 2015, eu conheci um seriado chamado Cosmos. Um seriado que conta a história do universo com a história da física. Cara, eu me apaixonei pelo seriado. Fiquei louco pelo aquele seriado. Cara, porque quando a gente vê as primeiras imagens do universo, cara, a gente fica apaixonado por ele. Porque é uma coisa tão linda, mas tão linda, que a hora que você olha para fotos, imagens de nebulosas, de galáxias, cara, aí você vê ali o dedo de Deus. E comecei a pesquisar sobre o universo. Achei um seriado chamado Além do Cosmos também, tem o seriado Universo Elegante, tem um monte de seriado que fala sobre o universo. Eu fui assistir todos. Aí em 2015, no final de 2015, eu comecei a questionar a teoria de Einstein, porque eu não conseguia compreender por que as estrelas, elas girando em torno do próprio eixo, como que elas conseguiriam se girar num tecido 3D que ele propunha da relatividade de Einstein. Eu ficava imaginando as estrelas girando naquele tecido e não concordava, mas eu sentia a minha inferioridade e vi que eu não tinha capacidade para explicar aquilo. Mas torcia que algum físico famoso descobrisse e provasse que a teoria dele estava errada, mas nunca imaginei que um dia poderia ser eu. Continuei na faculdade, 2016, no final de 2015 entrou de greve a faculdade federal, triste aí, isso é as greves, que os professores só pensam no dinheiro deles e não pensam na carreira de um aluno. Quando você é um aluno está focado estudando, se você quebra aquele foco, cara, muda tudo, muda tudo. Eu passei por inúmeras greves na faculdade, em 2012 teve greve, foi um monte, que, nossa, pra gente que é pobre, que você precisa estudar, se você não está estudando, você não está produzindo nada. Então não tem motivo para sua família estar te sustentando. Então, pelo amor de Deus, professores, se vocês querem greve, vai fazer passeata, feriado, sábado, domingo, férias, na porta do Congresso. Mas greve não, cara. Greve é sacanagem, é com os alunos, é com a nova juventude que está vindo por aí. É os novos profissionais que estão se fudendo, é vocês já estão formados, né? Então passei por inúmeras greves na faculdade. Aí em 2016, cara, foi o ano que eu mais passei dificuldade na minha vida. Que tudo deu errado, cara, tudo deu errado. Eu comecei a faltar demais na faculdade, reprovei nas matérias, tudo por falta, cara. Foi um ano assim que começou desastroso pra minha vida. Mas, dia 28/9/2016, minha vida se transformou. Porque nesse dia, eu decifrei como o tempo funcionava. Eu descobri como o nosso tempo funciona. No dia 29/9/2016, eu decifrei a dilatação temporal. Peguei, pela dilatação temporal, se você corrigir no experimento da dilatação temporal, acabou a relatividade. Ela morre. Porque o segundo postulado da relatividade de Einstein, ela já não existe mais. Aí, eu peguei, apresentei para alguns professores, não deram a mínima para mim. Não deram a mínima. Passei por um monte de dificuldade depois pra cá. Aí em 2018, em 2016 eu tranquei a faculdade, em 2018 eu tentei voltar. Em junho de 2018 eu achei a correspondência perfeita entre a força gravitacional e a força elétrica. Achei a correspondência perfeita entre o mundo astronômico e o mundo atômico. Acabou a relatividade, então achei a correspondência perfeita. Então eu tinha toda a teoria formulada. Eu explicava toda a teoria e conseguia entender toda a teoria de Einstein. E descobrindo todos os erros, apontando todos os erros, mostrando a invalidez da teoria. E hoje, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler com vocês toda a minha tese, toda a tese que eu escrevi, eu quero ler ela com vocês aqui, vocês vão ler ela junto comigo. Vou explicar cada ponto, cada detalhe. Espero que essa explicação possa esclarecer a mente de todos aqueles que ainda duvidam do que eu falo, porque eu já tentei explicar um pouco, mas também Cara, eu tô feliz, porra. Eu tô feliz. Eu tô vivendo uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia viver na vida. De um cara que nunca imaginou que conseguiria derrubar Einstein, o maior gigante da física que existia. Um pobre engenheiro civil. Nem físico não era, cara.
Oh, eu tô feliz. Então, do jeito que eu tava tentando explicar, mostrar, tava muito errado. Tava muito errado. Então, apareceu muita gente me aconselhando, Ezio, faz assim, ó, faz o correto. Faz diferente, não chega tão agressivo, não. Igual eu tava muito agressivo. Porque eu sou assim, eu era muito calmo. Eu tive um instinto agressivo. Então, eu tô conseguindo conciliar os dois, o calmo e o agressivo hoje em dia. Eu consigo conciliar os dois lados, o bem e o mal. Então, o que que acontece? Hoje eu vou ler ele com vocês agora. Como hoje é uma ocasião especial, eu vou fazer algo extraordinário, eu tenho que estar cheiroso, né? Então, eu no canal do Luiz Jordão Perfumes, ele me deu a dica de hoje. A dica é o reizinho. Quem é o reizinho? O Scandal. Shampoo Gaultier. Cara, ele fez uma propaganda desse perfume tão grande que eu pensei, cara, hoje, nesse dia tão especial que eu vou fazer na minha vida, cara, eu vou usar ele. Nossa, só no borrifador o cheiro tá sensacional. Mano, o primeiro cheiro, cara, te leva lá no céu, velho. Você vai lá no céu e você volta. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, é uma sensação única. É uma sensação única o cheiro desse perfume, cara. Oh, é extraordinário. Tudo que ele fala lá, no tanto que ele é gostoso, o cheiro é tão bom, cara. É tudo verdade. Oh, vale cada centavo. Vale cada centavo que eu paguei. Valeu a pena. Eu tenho certeza que valeu a pena. Valeu a pena, sabe por quê? Só por essa aspirada que eu dei nele agora. Só por essa. De todas que eu tinha sentido o cheiro, essa valeu cada centavo. Essa foi com prazer. Então, meus amigos, então, sente o dedo. Nossa, meu Deus. Oh, sobe um aroma tão gostoso, mas tão gostoso, tão agradável, velho. Ah, você é besta, mano, te dá energia, você pensa, oh, hoje eu vou pra balada e hoje eu vou destruir. Hoje eu sou um rei. Então, meus irmãos, partiu o computador, nos encontramos lá. Até mais, um abraço. Mais uma vez, boa noite a todos. Agora aqui no desktop. Deixa eu sair aqui do computador. Vamos abrir aqui meu trabalho, nome no Google Drive. Meu Google, teoria de tudo. A teoria de tudo pronta para ser revisada, pronta para ser publicada. Tá bom, deixa eu fechar. Fechou. Aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui, que eu sou meio ruim da visão. Então, meus amigos, o nome da minha teoria chama-se a prova de tudo. Por que a prova de tudo? Porque ela, além dela provar tudo, todo o funcionamento perfeito do universo, ela é simplesmente a prova de tudo, de qualquer erro. Ela não tem erro. Fechou? Então vamos lá, ao resumo. Neste trabalho será apresentado os seguintes temas: o que é o tempo, como ele funciona, como foi a criação do universo, como é o funcionamento perfeito das forças que regem o nosso universo e a explicação das previsões da teoria da relatividade de Einstein, desmistificando a teoria. Palavras-chave: tempo, criação, forças, relatividade. Introdução. O nosso universo é um lugar fascinante, cheio de enigmas e mistérios. Alguns desses enigmas são: o que é o tempo, como ele funciona, como o universo foi criado, será que ele veio do nada ou teve um criador? Como a matéria ganha massa? O porquê que o elétron por que de um elétron ser uma partícula, mas se move como uma onda? Qual é o funcionamento das forças que o regem? E será que a teoria da relatividade realmente existe? Esse trabalho vem para responder todas essas perguntas. O tempo. O tempo é um dos grandes mistérios do universo. Desde sempre o homem consegue compreender que existe um intervalo que se passa. Este intervalo é o que chamamos de tempo. Até a chegada de Albert Einstein, tínhamos o tempo como algo absoluto e imutável, mas Einstein derruba esse entendimento, dizendo que o tempo podia se dilatar. E vai além, propõe que o espaço e o tempo são apenas um, e chamou essa união de tecido espaço-tempo, abalando todo o entendimento que tínhamos sobre o universo.
Este trabalho demonstrará que este entendimento de Einstein está errado e o tempo não possui essa dilatação, e também não está atrelado ao espaço, sendo coisas distintas. Mas para entender o que é o tempo, devemos primeiro conhecer como ele é medido desde a antiguidade. Para isso, vamos conhecer a história dos relógios. Relógios. Relógio de sol. Por favor. Os primeiros relógios foram os relógios de sol, construídos no Antigo Egito. O mais antigo data de 3.500 a.C. aproximadamente. Os relógios solares mais simples são aqueles cujo mostrador é uma superfície plana, há relógios com mostradores inclinados. Ainda hoje, podemos encontrar esse tipo de relógios antigos em jardins, proporcionando mais beleza a esses espaços públicos. Os mostradores dos relógios são divididos em linhas, as quais correspondem às horas. Eles têm uma haste encaixada na vertical, que é uma espécie de ponteiro, chama-se gnomo. E ele é que faz a sombra à medida que o Sol se move. A sombra indica as horas. Importa referir que o relógio de sol não é tão preciso como o relógio convencional, isso porque ele não tem escala de minutos, de modo que mede somente as horas. Para que funcione de forma adequada, e muito importante que a haste esteja alinhada com o eixo de rotação da Terra. Além disso, é importante lembrar que uma vez que se trata de um relógio solar, o seu funcionamento apenas poderá ser verificado em dias ensolarados. Aqui está como é o relógio solar. E ele tem mais um defeito também. Quando o dia está muito quente, se a haste for de metal, ela dilata, dando uma imprecisão ainda mais nas horas, porque a sombra vai estar um pouco maior. Então vai dar como se o relógio estivesse um pouco mais adiantado, entendeu? Então tem mais essa imprecisão. Em dias ensolarados, a haste dilata, fazendo mais uma imprecisão nas horas. Vamos partir para o segundo relógio. As clepsidras. Depois dos relógios solares, foi criadas as clepsidras. As clepsidras são recipientes cilíndricos ou em forma de paralelepípedo. Com o passar do tempo, à medida que o nível cai, a pressão também se reduzia, reduzindo a vazão da água, prejudicando a linearidade da medição. Os antigos egípcios graduaram os recipientes, fontes e o receptor para compensar essas diferenças, e também implementaram os recipientes em forma de cones, visando atenuar os problemas da pressão. Ainda assim, uma precisão muito melhor não era obtida. A mais antiga clepsidra conhecida foi descoberta em Karnak em 1904, e o medidor de tempo é da era de Amenófis III, aproximadamente de 1400 anos a.C. E esta está exposta no Museu do Egípcio do Cairo. Trata-se de um único recipiente com orifício na base, pelo qual saía a água. A medição dos intervalos de tempo era feita por graduação nas paredes do recipiente. As primeiras clepsidras do Egito Antigo datam da época de 1600 a.C. e sua precisão era de ordem de 5 a 10 minutos. Aqui a clepsidra, a água aqui dentro, o furinho aqui no fundo, a água saindo. Bonitinha, né? Com a medida que a água escoa, passa-se o tempo. A ampulheta. Depois das clepsidras foram criadas as ampulhetas. As ampulhetas é como um quadrante solar e a clepsidra, um dos objetos mais antigos de medir o tempo. Também é conhecida como relógio de areia, é constituída por duas âmbulas, recipiente cônico ou cilíndrico, transparente, que se comunicam entre si por um pequeno orifício que deixa passar uma quantidade determinada de material em pó, historicamente a areia. De uma âmbula para outra, o tempo decorrido para o material passar de uma âmbula para outra corresponde, em princípio, sempre ao mesmo período de intervalo. Fatores que podem alterar a quantidade de tempo incluem a quantidade de material, a grossura do material e o tamanho da abertura entre as âmbulas. Eram frequentemente utilizados em navios, onde se usavam as ampulhetas de meia hora. Em igrejas e no início da utilização do telefone, servia em alguns locais para contar o tempo despedido numa chamada. No norte de Portugal, por exemplo, essa prática era comum em algumas casas comerciais. Foi muito utilizada na arte para simbolizar a transitoriedade da vida. A morte, por exemplo, muitas vezes representa como um esqueleto com uma foice numa das mãos e uma ampulheta na outra. O nome vem do romano ampula, redoma. Aqui temos a imagem das ampulhetas. Podem ver como passar a areia vai escoando para outra âmbula, vai se passando um intervalo de tempo. Depois é só virar ela e começa a passar de novo. Os relógios de pêndulo. O relógio de pêndulo é um mecanismo para medir o tempo baseado na regularidade da oscilação isocronismo de um pêndulo. A regularidade do movimento de um pêndulo foi estudada por Galileu Galilei no século
16. Mas a invenção do relógio de pêndulo é atribuída para Christian Huygens em 1656, na cidade de Haia, Holanda. A fabricação começou em 1657 por obra do artesão holandês e teve rápida difusão. A partir do século XX, esse instrumento foi superado em precisão pelo relógio de quartzo e depois pelo relógio atômico, mas continua a ter certo emprego pelo seu valor estético e artístico. Para um relógio de pêndulo ser um medidor de tempo preciso, a amplitude do movimento deve ser mantida constante, apesar das perdas por atrito afetarem todo o sistema mecânico. Variações na amplitude, tão pequenas de 4 graus a 5 graus, fazem um relógio adiantar cerca de 15 segundos por dia, o que não é tolerável para um relógio caseiro. Para manter constante amplitude, é necessário compensar com um peso ou mola, fornecendo energia automaticamente, compensando as perdas devido ao atrito. Em 1665, Christian Huygens observou o quanto estava doente em sua casa, que o movimento dos pêndulos de 2 relógios pendurados numa trave era sincronizado, qualquer que fosse a posição da partida. Os pêndulos mantinham-se em oposição de fase. Um pêndulo ia para a esquerda, enquanto o outro ia para a direita. A explicação para esse fenômeno surgiu em 2015, pela mão de uma equipe de investigadores portugueses. A troca de impulsos sonoros faz com que o movimento dos pêndulos do relógio colocado lado a lado seja automaticamente sincronizado. Um pêndulo de um relógio no lado ponto do ciclo transfere energia a outro através de impulsos sonoros. O impulso sonoro é uma onda sonora que transporta energia. Pode passar de um relógio para o outro, obrigando-os a estarem sincronizados. Aqui o relógio de pêndulo. O movimento oscilatório do pêndulo mede a hora. Os relógios mecânicos. A maquinaria do relógio mecânico baseia-se em rodas dentadas que formam uma engrenagem. O movimento inicial, gerado pela torção de uma mola ou pela ação de um peso, é transferida de uma peça a outra até chegar aos ponteiros. Primeiro, a força é transmitida de uma roda para a maior ou principal, que engrena no primeiro carrete, peça cilíndrica dentada, em cujo cilindro se prende a segunda redoma dentada. Esta, por sua vez, engrena no segundo carrete e assim sucessivamente por todo o conjunto de engrenagem até chegar à roda de escape. O diâmetro das rodas dentadas obedece à relação para permitir a um cilindros o segundo ou terceiro habitualmente giram conforme a revolução de uma hora, o que lhe dá a função de marcar os minutos. Uma engrenagem simples denominada de movimento, com redução de 12 por 1, faz impulsionar os ponteiros das horas. A mola ou peso é dotada de um mecanismo de lingueta para dar corda ao relógio, se for necessário. O eixo do ponteiro dos minutos conta com um engatador deslizante simples capaz de deixar certa a hora. Acho que é deixar certa, que isso aqui está errado. Deixar certa a hora for preciso. Aqui as engrenagenzinhas bonitinhas, movimento delas que gera o movimento do relógio. Relógios elétricos sincrônicos. Inovação recente para os relógios de parede e de mesa, os relógios elétricos sincrônicos constituem um pequeno motor do tipo sincrônico, ligado a uma engrenagem redutora, no qual o rotor do motor gira ao ritmo exato da frequência da corrente alternada. Eles dependem da frequência e só podem funcionar bem nos lugares onde ela não varia. Os relógios sincrônicos são, na verdade, simples medidores de frequência, que repetem as indicações de tempo transmitidas pelas usinas de energia elétrica. Relógios de cristais de quartzo. Esse aqui eu não vou ler tudo não, vou ler só um pedaço dele porque ele é muito comprido. Cronômetros de grande precisão, os relógios de cristal de quartzo contam com um pedaço de cristal de quartzo que substitui o pêndulo e é mantido em um estado de vibração elétrica. Com isso, é capaz de regular a frequência de uma corrente alternada do tipo muito especial. O quartzo é um mineral que gera pulsos elétricos quando sofre uma pressão física e também vibra de maneira física quando é atravessado por uma corrente elétrica. Essa propriedade, classificada como singular, recebe o nome de piezoeletricidade, e isso permite que a vibração seja captada por eletrodos. O relógio de cristal de quartzo é cortado da mesma forma de um garfo de diapasão, e assim ele vibra exatamente 32.768 vezes por segundo. Então aqui, ó, o relógio de quartzo ele marca só o segundo, por isso que ele é digital. A cada 32.768 vezes que o cristalzinho vibrou,
passa-se um segundo. Aí começa daquele segundo, ele multiplica por 60 esse segundo, que dá os minutos, multiplica por 60, que dá as horas. Entendeu? E multiplica 24, que dá um dia. Então, a cada 32.768 vezes que o átomo de quartzo vibra, passa-se um segundo. Fechou? Então, não vou nem ler mais aqui não. Depois, se vocês quiserem, vocês leem. Aqui o reloginho, ó, tanto que ele é bonitinho. Esse aqui é o meu favorito. Mas, vou mostrar para vocês que não é tão bom assim não. Relógio atômico. O tempo nos relógios atômicos é marcado através da medição de transições hiperfinas de energia de estado fundamental para o primeiro estado excitado do átomo de césio. Essas transições geram um movimento oscilatório no átomo. A cada... Mil, milhão, bilhão... Cara, eu acho que é cada 9 trilhões, 192 bilhões, 631... Não... Cada 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 transições desse elemento tem-se um segundo. Exatamente quando o átomo de... com o relógio de cristal de quartzo, esse intervalo que se passa, gera um segundo. Aí você pega esse intervalo, multiplica por 60, dá um minuto, multiplica por 60, dá uma hora, multiplica por 24, dá um dia. Então marca-se só o segundo. Aí a partir do segundo vai marcando todos os outros os intervalos. Agora entra a parte legal. Analisando todos os modelos de relógios, notamos que eles apresentam a mesma característica. Todos, para marcar o intervalo, que é o tempo, se baseiam em algo em movimento. Contudo, isto gera uma imprecisão em todos os relógios. Todos vão marcar em tempos diferentes a distâncias maiores do centro de gravidade da Terra. Exemplo, relógios colocados ao nível do mar vão marcar um tempo, e relógios colocados acima do nível do mar irão marcar um tempo diferente, fazendo que temos a ilusão que a gravidade interfere no tempo. Entretanto, isso não acontece, porque o que acontece é que a gravidade interfere no movimento do referencial e não no intervalo. Portanto, os relógios que estão a nível do mar estão submetidos a uma maior força gravitacional, fazendo com que o movimento do referencial, que é extraído do tempo, seja diferente. Exemplo, um relógio de pêndulo no nível do mar terá uma oscilação diferente de um mesmo relógio de pêndulo colocado na Estação Espacial Internacional, onde a gravidade é desprezível. Na estação, o pêndulo ficará inerte, não gerando um movimento oscilatório, deixando assim de marcar o tempo. Isso acontece até nos relógios mais precisos, que são os relógios atômicos. Como eles são baseados nas transições hiperfinas do estado fundamental para o primeiro estado excitado do átomo de césio, e essas transições geram um movimento oscilatório no átomo, em um relógio atômico ao nível do mar, a força gravitacional será maior sobre o átomo de césio, fazendo que essas transições sejam dificultadas, fazendo que ele demore um intervalo maior para chegar no total de transições. E em um relógio acima do mar, a força gravitacional será menor, facilitando as transições, fazendo com que o átomo gaste um intervalo menor para chegar no total de transições. Com isso, teremos a ilusão que o relógio que está acima do nível do mar, o tempo passa mais rápido. Este fenômeno pode ser observado nos relógios atômicos usados para marcar o tempo no satélite GPS. Como eles estão a distância muito grande do centro de gravidade da Terra, a força gravitacional sobre o átomo de césio será bem menor do que um no relógio que está na superfície do planeta, fazendo com que as suas transições de estado de energia do átomo sejam bastante facilitadas. Com isso, o intervalo gasto para que ele atinja o total de transições será menor, fazendo que os intervalos de tempo sejam marcados mais rápidos, criando a ilusão que o tempo passa mais rápido. Esta influência de forças interferindo na marcação do tempo nos relógios atômicos pode ser vista também em relógios que são colocados em aviões supersônicos. Nos aviões supersônicos, o tempo nos relógios atômicos atrasa devido que, para o avião atingir a velocidade máxima, ele deve ser submetido a uma força que o acelere. E para ele voltar à superfície do planeta e ter sua velocidade zero, ele terá que ser novamente submetido a uma força que o desacelere. Como o relógio está no avião, portanto o átomo de césio também será submetido a estas forças. E essas forças fará com que as transições de estado de energia do átomo sejam dificultadas, fazendo que o átomo de césio gaste um intervalo de tempo maior para atingir o total de transições, que representa um segundo, fazendo com que o segundo neste relógio seja maior. Com isso, quando comparado com o relógio que está no solo, ele apresentará uma diferença no tempo marcado. Com o segundo no relógio que está no avião tem um intervalo maior, ele marcará um tempo atrasado. Portanto, como podemos resolver essas imprecisões? Usando relógios digitais com processadores que podem ser programados, que ao invés de marcar o tempo por algo em movimento, seja programado com um intervalo de 1 segundo fixo, e a partir deste intervalo marque o tempo, marcando assim o tempo através do intervalo e não do movimento de um referencial.
Este intervalo de um segundo fixo pode ser obtido através de um relógio atômico colocado em um ponto fixo, que será o intervalo de 1 segundo no Sistema Internacional de Medidas. Com isso, não haverá mais imprecisões no tempo. Em qualquer lugar que o relógio estiver, ele marcará o mesmo tempo perfeito, devido que a força gravitacional não terá influência sobre a marcação do tempo nele. Com esses relógios, podemos acabar com a ilusão que no horizonte de eventos de um buraco negro o tempo para, mas na verdade o que para é o movimento do referencial, que os relógios comuns usam para marcar o tempo, e não o tempo em si. Com o relógio programado pelo tamanho do intervalo de um segundo fixo, sendo colocado no horizonte de eventos de um buraco negro, ele não deixará de marcar o tempo, porque a força gravitacional não terá influência na marcação. Portanto, o tempo é apenas um intervalo, que obrigatoriamente para ser medido necessita de algum movimento, e o tamanho do intervalo sempre será inversamente proporcional à velocidade do referencial. Pela equação do movimento retilíneo uniforme, podemos observar isso. S é igual a S0 mais V vezes T. Para S0 igual a zero, isolando T, temos S é igual a V vezes T, T é igual a S sobre V. Portanto, se aumentarmos a velocidade, o tamanho do intervalo gasto para deslocar a distância S será menor. Se diminuirmos a velocidade, o tamanho do intervalo será maior. Podemos ver isso claramente observando o referencial em movimento que extraímos no nosso tempo. Nós marcamos o tempo pelo movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Se existisse um planeta do tamanho exatamente igual ao da Terra e sua velocidade de rotação fosse maior que a velocidade de rotação da Terra, e os seus habitantes usassem essa rotação para extrair o tempo neste planeta e também dividissem os intervalos exatamente como nós dividimos, e se um habitante deste planeta viajasse para a Terra e comparasse os relógios dele com os nossos, iríamos perceber que no relógio dele o tempo irá passar mais rápido. Se fosse o contrário, se a velocidade de rotação do planeta fosse menor, quando comparássemos os relógios, iríamos perceber que no relógio dele o tempo passaria mais lento, mostrando assim que o tempo é apenas um intervalo e o tamanho desse intervalo vai ser inversamente proporcional à velocidade do referencial em movimento que ele foi extraído. Então vamos continuar aqui lendo o trabalho. Correção das horas. Já está falando que as nossas horas estão erradas. Então vamos ver o que esse moleque está falando aqui. O intervalo de uma volta completa da Terra em torno do seu próprio eixo equivale a um dia. E dividindo em 24 horas, que são as horas, isto acontece porque a rotação gera uma circunferência. E dividindo o ângulo total da circunferência, que é 360 graus por 24, temos 360 dividido por 24 igual a 15 graus. Portanto, a cada 15 graus que a Terra rotaciona em torno do seu eixo, passa-se uma hora. E dividimos esta mesma hora em 60 intervalos, que são os minutos. Então, se dividirmos 15 por 60, temos o ângulo que a Terra rotaciona em um minuto. 15 dividido por 60 é igual a 0,25 graus. Então, a cada 0,25 graus que a Terra rotaciona, passa-se um minuto. E também dividimos o minuto em 60 intervalos, que são segundos. Portanto, dividimos 0,25 por 60, temos o ângulo que a Terra rotaciona em um segundo. 0,25 dividido por 60 é igual a 0,0041666667 graus. Então, a cada 0,0416 que a Terra rotaciona, passa-se um segundo. Entretanto, isto nos cria uma imprecisão. A divisão do ângulo do minuto por 60 nos gera uma dízima periódica. E uma dízima periódica não é exata, tem que ser arredondar o valor. Portanto, o ângulo que achamos que a Terra rotaciona em um segundo é maior que o ângulo real que a Terra rotaciona. Com isso, com o passar do tempo, teremos a imprecisão. Com o passar dos dias, meses e anos, iremos ver aí essa imprecisão aparentando que a velocidade de rotação da Terra está aumentando. Porém, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que a Terra gasta um intervalo menor para percorrer o ângulo do segundo, devido ao ângulo que representa um segundo ser maior que o ângulo que realmente a Terra percorre. Por isso, ela gasta um intervalo menor para rotacionar os 360 graus, que marcamos o tempo. E com o passar do tempo, acontece o que está acontecendo hoje em dia. Achamos que a velocidade de rotação da Terra está aumentando. Podemos observar isso multiplicando o ângulo do segundo por 60 e ver se ele volta a ser 0,65. Multiplicando 0,041 vezes 60, chegamos em 0,2500002.
Não deu 0,025, tem uma imprecisão lá. Percebendo que o valor obtido é maior que o ângulo original. Agora, multiplicando este valor por 60, notamos que a precisão acumula. Não voltou a ser 15, voltou a ser 15,00012. Multiplicando este valor por 24, a imprecisão total que a Terra rotaciona. Temos a imprecisão total que a Terra rotaciona. Temos uma imprecisão total da rotação completa da Terra, que fica 360,000288. Podemos notar que ao acúmulo do segundo, essa imprecisão aumenta. E fizermos a razão de 360 por 300,288 e multiplicar por 100 e subtraindo este valor de 100, teremos a porcentagem da imprecisão que ocorre em um dia. Então deu 99,999992. Subtraindo de 100, dá 0,000008%. Portanto, por dia a Terra gasta 0,00008 menos tempo para dar uma volta completa em relação ao tempo que marcamos. Com isso, mesmo que seja uma pequena imprecisão, ela existe. Com o passar dos dias, meses e anos, essa imprecisão ficará visível, como está acontecendo nos dias atuais. Entretanto, essa imprecisão foi bastante pequena devido que usamos uma precisão de 9 casas decimais após a vírgula, no valor da dízima. Se dividirmos essa imprecisão, teremos se diminuirmos a precisão das casas depois da vírgula na dízima, teremos um aumento na imprecisão. Podemos estimar quantos segundos por dia essa precisão implica. Fazendo 0,08% de 80.400, que são 80.400 segundos que representam um dia, vamos ver que gera 0,0006912 segundos por dia. Portanto, por dia a Terra gasta cerca de 0,006912 segundos a menos para dar uma volta completa, calculando no total de 100 anos, iremos ver quantos segundos a Terra gastará para completar uma volta completa. Como a cada 4 anos temos um ano bissexto, portanto o total de dias será 36.525 dias. Agora, multiplicando isso vezes os segundos por dia que a Terra gasta menos, temos um total de 252 segundos,48,08 segundos. Então, em 100 anos, a Terra gastará esse tanto de tempo aqui, essa quantidade de segundos, a menos para dar uma volta completa. Portanto, em um período de 100 anos, a Terra gastará 252,48,06 segundos a menos para completar uma volta em torno do seu eixo. Subtraindo de 86.400 segundos, teremos quantos segundos a Terra gastará para dar uma volta completa. Portanto, a Terra gastará 86.147,53,92 segundos apenas para dar uma volta completa. Dividindo por 60 e dividido por 60 vezes 60, teremos quantas horas que a Terra gastará. Então, portanto, a Terra gastará 23,92,98,72 horas apenas. Em 100 anos, o acúmulo da imprecisão, a Terra gastará 23 horas, 55 minutos e 47,5692 segundos para dar uma volta completa, mostrando que este valor é próximo do tempo que a Terra está gastando para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, que é de 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos. Agora vamos calcular quantos anos a Terra está acumulando essa imprecisão. Transformando o tempo real que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do seu eixo, temos que ela está gastando 86.146,1 segundo. Subtraindo este valor de 86, temos 235,9. Portanto, a Terra gastará 235,9 segundos a menos para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Por regra de 3, temos que o tempo total que a Terra está acumulando essa imprecisão tem 93,44,025 anos. Portanto, o acúmulo da imprecisão no tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa é de 93 anos, 160 dias, 19 horas, 13 minutos e 53,4 segundos. Porém, como podemos corrigir essa imprecisão? Para corrigir essa imprecisão, basta corrigir a quantidade de intervalos que o minuto é dividido. Ao invés de dividir
por 60 é simplesmente dividir por 50, ficando assim, 0,025 dividido por 50 dá 0,005. Multiplicando por 50, notamos que volta exatamente a ser 0,25. Portanto, a cada 0,005 graus que a Terra rotacionar representará um intervalo de 1 segundo. O segundo terá um intervalo um pouco maior, porém a precisão será eliminada, devido à divisão do ângulo que representa 1 minuto por 50 gerar um ângulo absoluto sem dízima periódica. Esta correção acabaria com a imprecisão gerada pelos segundos, mas não acabaria com a imprecisão dos relógios mecânicos, que tem um acúmulo da imprecisão devido ao intervalo que dividimos o dia em 24 horas gera uma dízima periódica. O intervalo de 1 hora dividida por 60 minutos gera outra dízima periódica, e também o intervalo de 1 minuto dividido por 60 consequentemente gera a mesma dízima. Dividindo o dia por 24 horas temos 0,04166667. Uma dízima periódica, que se não arredondar aqui para 7, o 6 vai até o infinito. Então chega um ponto que você tem que arredondar para você matar a divisão. Então você arredonda para 7, você gerando uma imprecisão. Portanto, 1 hora vale 60 dias. Se multiplicarmos esse valor por 24, notamos que não voltará a ser 1, mas sim um valor gerado maior, mais um valor maior, gerando assim uma imprecisão. Deu 1,00008. Podemos notar claramente que gerou uma imprecisão. Se multiplicarmos esse valor por 24 para transformar um dia em horas, notamos que a imprecisão acumula, que dá 24,00192. Portanto, a imprecisão de um dia é de 0,000192 horas. Dividindo a hora por 60 minutos, temos outra dízima periódica. Mais uma vez, teve que arredondar o valor. Se multiplicarmos de novo por 60, notamos que gerou uma imprecisão. Tem um número diferente de 0 aqui, ó, o 2. Podemos notar claramente que gerou uma imprecisão. Se multiplicarmos este valor por 60 e transformar 1 hora em minutos, notamos que a imprecisão acumula. Saiu de 2, foi para 12, aumentou. Portanto, a imprecisão por hora é de 0,00012 minutos. Dividindo 1 minuto por 60, temos. Gerou a mesma dízima. Tá vendo? Aí, gera a mesma dízima, gera o mesmo coisa de segundo. Agora, se multiplicarmos todas as imprecisões para transformar em segundos, teremos a imprecisão de segundos gerados em um dia. Aqui multiplicando os 60 do segundo, 60 da hora e os 24 da hora, que dá 86.400,0,414772. Subtraindo de 86.400 temos. Portanto, em um dia a imprecisão é de 0,041472 segundos. Porém, esta imprecisão foi muito pequena devido a usarmos uma grande precisão da dízima dos intervalos, que foi de 8 casas decimais após a vírgula. Se diminuirmos essa precisão para 6 casas decimais depois da vírgula, notamos que a imprecisão gerada aumenta bastante. Dias para hora, horas para minuto, minuto para segundo. Notamos que quando multiplicamos gera 86.404,14726 segundos. Subtraindo, então temos que a imprecisão foi de 4,147265 segundos por dia. Então, com a casa decimal de 6 casas depois da vírgula na dízima periódica, gera uma imprecisão nos relógios de mais de 4 segundos. Com a imprecisão da dízima gerada pela divisão do intervalo de apenas 6 casas decimais após a vírgula, gera uma imprecisão de 4,147262 segundos por dia, fazendo com que o relógio atrase. Portanto, se diminuirmos a precisão da dízima dos intervalos, a precisão aumenta bastante. Portanto, quanto menor for a precisão da dízima, maior será a imprecisão da marcação do tempo nos relógios mecânicos. Nos relógios de quartzo e nos relógios atômicos, o tempo é mais preciso devido que os dois relógios marcam o intervalo apenas do segundo e multiplica este intervalo por valores absolutos para marcar os minutos e as horas, fazendo com que a imprecisão fique somente no segundo. Por uma imprecisão de 6 casas decimais após a vírgula, temos aqui, ó. Aqui a dízima com as 6 casas decimais. Agora vamos multiplicar por 60. Então deu 1 minuto, 0,2. Agora multiplicando por 60, deu 60 segundos,0012. Agora multiplicando por 60, deu 3.600,72. Agora multiplicando por 24, deu 86.401,72. Então, portanto,
subtraindo de 86.400 deu 1 segundo,728. Portanto, em um relógio que possui precisão apenas no segundo, com a precisão de dízima em 6 casas decimais após a vírgula, ele trazará somente 1,72 segundos. Entendeu? Se um relógio mecânico, igual o relógio mecânico, se todas aquelas precisões for colocada apenas no segundo, cai de 4,14 segundos a imprecisão para apenas 1,72,8 segundos de imprecisão. Agora, se aumentarmos a precisão da dízima para 8 casas, essa imprecisão diminuiria bastante. Olha, a precisão caiu para 0,011428 segundos, só aumentando a precisão da dízima. Podemos ver que a imprecisão caiu para apenas 17,8 milésimos de segundos por dia. Se quisermos aumentar ainda mais a precisão, basta aumentar a quantidade de casas decimais após a vírgula na dízima. Para resolver este problema, devemos fazer o seguinte: ao invés de dividirmos o dia em intervalos de 24 horas, podemos dividir em intervalos de 20 horas, mudando a divisão da Terra de 24 meridianos para 20, e substituir os intervalos das horas de 60 para 50, e o intervalo de minutos de 60 segundos para 50, ficando assim: 360 graus dividido por 20 dá 18 graus. Portanto, uma hora será representada pelo ângulo de 18 graus que a Terra rotaciona. Dividindo o ângulo que representa a hora por 50, temos 18 dividido por 50, 0,36. Portanto, 1 minuto será representado pelo ângulo de 0,36 graus que a Terra rotaciona. Dividindo agora este ângulo por 50, temos. Então, portanto, o segundo será representado pela rotação da Terra de 0,0072 graus. Agora, dividindo o dia por 20 horas, temos 1 dividido por 20, 0,05. Multiplicando este valor por 20, notamos que volta a ser exatamente 1. Dividindo 1 hora por 50, temos que 0,002. Multiplicando este valor por 50, notamos que volta a ser exatamente 1 de novo. Dividindo 1 minuto por 50, temos exatamente. Observe que todos os resultados geraram valores absolutos, sem dízima. Com esta correção, as horas, os minutos e os segundos representam um intervalo um pouco maior, porém a imprecisão criada pelo método que marcamos o tempo acabaria, e não teríamos mais a ilusão que a velocidade de rotação da Terra está aumentando, e os relógios passariam a marcar o tempo perfeito, sem imprecisões, devido que passariam a marcar o tempo por intervalos absolutos. O modelo deste novo relógio é apresentado na imagem abaixo. Aqui, ó, esse é o relógio de apenas 10 horas. Que 10 horas e 50 intervalos só. Acabou a imprecisão. Se fizer um relógio desse aqui, não existe mais imprecisão, porque a divisão dos intervalos não gera mais dízimas, gera valores absolutos. Então, até um relógio mecânico que é impreciso passa a ser extremamente preciso. Fechou? Então, vamos continuar. Portanto, como foi mencionado, o tempo é apenas um intervalo que necessita de um referencial em movimento para ser extraído. Mas ainda existe a interpretação de um experimento realizado em 1881 que observou indiretamente que na velocidade da luz o tempo dilata. Dilatação temporal. Amigo, vou dar uma paradinha aqui, agora mesmo eu volto. Bom, meus queridos, eu parei um pouquinho para mim verificar como tá ficando a gravação, né? Eu vi que o áudio tá tá complicado, ele tá chiando muito, mas eu já vou providenciar comprar um microfone profissional. Aí fica melhor para mim explicar meu trabalho, porque ele não merece um microfone chiando desse tipo, não. E o que que acontece? Como eu já comecei a explicar um pouco no meu Facebook o que é o tempo, como foi a criação de Deus. Então hoje, infelizmente, a dilatação temporal, eu queria ler ela num microfone perfeito. Queria que vocês entendessem minha voz perfeita por ela, porque ela é minha obra de arte. A dilatação temporal foi meu gol de primeira. Imagina aquele gol assim. O escanteio. O cara cobra o escanteio. Todo mundo espera na pequena área. Imagina esse gol. Ele pega, ele bate ela mais forte, ela vai lá na meia-lua da grande área. Vem um meio de campo. Pega a bola de primeira, sem ela quicar no chão. Pega ela assim, ó, na veia. Pega ela de primeira. Imagina o lance. O cara bate o escanteio na meia-lua da grande área. Vem o meio de campo do time dele, pega a bola de primeira. E essa bola vai lá na gaveta, onde que a coruja dorme. Perfeito. Lá, que golaço. De primeira, cara, sem titubear. Ele veio, ele nem matou ela não. Ele pegou de primeira. Do jeito que ela veio, ele soltou.
ele bateu. Então imagina esse lance, cara. Foi a dilatação temporal comigo. Quando eu descobri a dilatação temporal, eu vi a explicação dela, cara. Eu vi o movimento que a luz fazia. Eu falei que lá é geometria analítica. E eu fui 2 anos em seguida na faculdade monitor de geometria analítica. Eu tenho que honrar a geometria analítica. Eu tenho que explicar que foi mal, não vou falar palavrão não. Eu tenho que explicar aquilo lá, cara. Eu tenho que honrar meus 2 anos de monitor de geometria analítica. Aí, dia 28/9/2016, eu decifrei o tempo. Foi o que eu mostrei pra vocês aqui pra cima. Eu decifrei o tempo, como o tempo funcionava. Aí, dia 29, mas só que ainda tinha dilatação temporal. Eu sabia da existência dela. Falei, mas o tempo dilata, como é que é assim? O tempo tem que ser absoluto, tem que ser o tempo de Newton. Ele tem que ser absoluto, ele tem que ser um intervalo absoluto, sem dilatação. Aí no dia 29/9/2016, eu fui pesquisar sobre a dilatação temporal. E achei o experimento de Murchison e Morley. Até que a referência do meu trabalho é esse experimento. Eu achei na... Não sei se aí foi escola, é um site de escola. Tem a referência no final do trabalho. Eu achei, cara, via demonstrações explicando lá como é que era feito o experimento. E a dedução. Quando eu fazia faculdade, principalmente as matérias de física, se eu não conseguia resolver uma questão, cara, eu ia na internet, procurava a resolução dela, e baseado na resolução dela, eu fazia a dedução minha, acompanhando a dedução deles. Aí eu tirava a dedução deles e fazia minha própria dedução para ver se eu tinha aprendido. Aí se eu conseguir fazer a dedução certa, eu tinha aprendido, eu não precisava fazer de novo, eu já tinha aprendido. Aí quando eu vi a dedução da dilatação temporal, eu fiz uma dedução acompanhando a dedução deles, e tirei a dedução deles. E falei, agora eu vou fazer minha própria. Quando eu fiz a minha própria dedução, por isso que eu falo que foi um golaço de primeira. Foi da primeira tentativa eu achei o erro. Eu achei a resposta certa, eu igualei o tempo. Na primeira tentativa eu igualei o tempo. Eu coloquei o tempo igual. Eu matei a equação da dilatação temporal. Foi de primeira, foi sem titubear. De primeira eu derrubei ela. Então vamos a ela. Peraí, deixa eu só conferir um trem aqui. Tá. É comprovado experimentalmente que a velocidade da luz é constante para qualquer observador. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é o segundo postulado da teoria de Einstein. Que é comprovado experimentalmente que a velocidade da luz é constante para qualquer observador inercial, independente de sua velocidade ou da velocidade da fonte luminosa. Isso aqui, meus amigos, isso aqui é o segundo postulado da teoria de Einstein. Isso aqui é o segundo postulado. Vamos continuar. Foi o que se observou indiretamente no experimento de Murchison e Morley em 1881. A dilatação temporal, a dilatação do tempo, é uma consequência da invariância da velocidade da luz. Considere a seguinte situação. Imagine um trilho perfeitamente reto, e este trilho está sobre o eixo de coordenadas x. E neste trilho viaja um trem com velocidade Vx, velocidade do trem na direção do eixo de coordenadas x. E este trem puxa um vagão, e em um dos lados do piso do vagão possui um laser que dispara feixes de luz em direção ao teto do vagão. E no teto possui um espelho que reflete a luz em direção ao piso. No outro lado do vagão possui uma câmera filmadora que filma o movimento da luz no plano YZ. E em um ponto PZ do lado de fora do vagão, do eixo de coordenadas Z, possui outra câmera filmadora que filma o movimento da luz no plano XY. E em um ponto PY, acima do vagão, possui outra câmera filmadora que filma o movimento da luz no plano XZ. Observe o esquema abaixo. Aqui, ó. Essa aqui é a obra de arte do experimento. Aqui o trilho perfeitamente reto. Ele não pode ter um defeito, tem que ser perfeitamente reto, senão ele interfere no experimento. Aqui o vagão, aqui o espelho. A câmera está aqui posicionada e aqui está o laser. Quando o trem está parado, se esse laser for disparado,
ele vai ser filmado por essa câmera em linha reta. Por essa câmera aqui, ele vai ver um movimento em linha reta. E essa câmera aqui vai ver apenas um ponto. Porque ela vai ter movimento só no eixo Y. Se essa aqui está no eixo Y, ela vai ver só um ponto, ela não vai ver movimento em lugar nenhum. Como essa aqui está no eixo Z, ela vai filmar o movimento no eixo Y. E essa aqui também está em X, ela vai filmar também o movimento no eixo Y. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Quando olharmos a filmagem da câmera 1, iremos... Aí o trem está Agora o trem está em movimento. Ele está com Vx. Agora o trem ele não está mais parado e está com a velocidade Vx. Aqui ele estava parado. Agora ele começou a se movimentar e está movimentando com a velocidade Vx na direção do eixo de coordenadas X. Quando olhamos a filmagem da câmera 1, vemos exatamente isso. Uma linha reta. Por que estamos vendo uma linha reta? Por quê? Porque a gente está vendo só o deslocamento da luz na direção de Y. Ela não desloca na direção de Z. Então estamos vendo a direção da luz só em Y. Por isso que vemos apenas uma linha reta na câmera 1. Quando olhamos a filmagem da câmera 2, veremos que o seguinte movimento da luz no plano XY. Essa primeira posição aqui é a posição a hora que a luz é disparada. A segunda posição é a hora que a luz atinge o espelho. E a terceira posição é a hora que ela volta exatamente em cima do laser. São essas três posições. A hora que ela sai do laser, bate no espelho e volta ao laser. Agora vamos isolar o movimento da luz e ligar os pontos das posições 0 e 2 temos. Viram que forma um triângulo. Acho que é isósceles. É isósceles, dois lados iguais. Os pontos. É isósceles, forma um triângulo isósceles. Aqui é P0, onde que ela é disparada do laser. Posição 1, quando ela atinge o espelho. E posição 2, quando ela atinge de novo o laser. Observando o movimento, notamos que ele gera um triângulo isósceles. Se nos inserirmos o movimento observado da câmera 1 e isolando as posições 0 e 1, veremos que o movimento forma um triângulo retângulo. Aqui, ó, é só a posição 0 e 1. A posição que primeiro ela sai do laser e até a hora que ela bate no teto. Então é só essa posição, da posição 0 e 1. A posição 2 foi eliminada. Viu que formou um triângulo retângulo formado por a hipotenusa H, o cateto B e o cateto A. Com a junção dos movimentos gerou um triângulo retângulo. Ele pode ser descrito por teorema de Pitágoras, ficando h ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Pela equação do movimento retilíneo uniforme, podemos escrever as distâncias AB e A. Cadê? Faltou o quê? E H. Ah, estava aqui embaixo. E H. S é igual a V0 mais V vezes T. Para V0 igual a 0, temos S é igual a V vezes T. Para o deslocamento A, observado pela câmera 1, vamos chamar T de ΔT1. E como o deslocamento é o deslocamento da luz, V será igual a C. Ficando A igual a C vezes ΔT1. Como o deslocamento H é observado pela câmera 2, portanto, vamos chamar de T de ΔT2. E como o deslocamento também é o da luz, que também é a luz que realiza V, também só pode ser igual a C, ficando H é igual a C vezes ΔT2. E o deslocamento B é o deslocamento realizado pelo vagão do trem. E devido a estar ligado ao trem, sua velocidade também será Vx. E esse deslocamento também é observado pela câmera 2, portanto T será igual a ΔT2, ficando B é igual a Vx vezes ΔT2. Substituindo A, B e H no teorema, temos C vezes ΔT2 ao quadrado,
C vezes ΔT1 ao quadrado, Vx vezes ΔT2 ao quadrado. C ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado é igual C ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado mais Vx ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado. Colocando os termos semelhantes do mesmo lado da igualdade, temos C ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado menos Vx ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado é igual C ao quadrado C ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado. Colocando ΔT2 ao quadrado em evidência, temos ΔT2 ao quadrado vezes C ao quadrado menos Vx ao quadrado é igual C ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado. Dividindo ambos os lados por C ao quadrado, temos ΔT2 ao quadrado vezes 1 menos Vx ao quadrado sobre C ao quadrado é igual ΔT1 ao quadrado. Isolando ΔT2, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, temos ΔT2 ao quadrado, ΔT2 é igual a ΔT1 dividido por raiz quadrada de 1 menos Vx ao quadrado sobre C ao quadrado. Mostrando que na velocidade da luz o tempo dilata. Todavia, para uma equação ser verdadeira, ela deve ser verdadeira para qualquer imposição, seja ela real ou matemática. Para testar a veracidade da equação da dilatação temporal, vamos testá-la com 4 imposições, sendo 2 reais e 2 que podem ser apenas matemáticas. A primeira imposição será Vx igual a zero, portanto o trem está parado. ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos 0 ao quadrado sobre C ao quadrado. Ficando ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos 0. Ficando ΔT2 igual a ΔT1. Isto era esperado. Como o trem está parado, os movimentos observados devem ser iguais. Portanto, os tempos medidos também devem ser iguais. A equação passou pela primeira imposição. A segunda imposição será Vx igual a 1 metro por segundo. E C adotaremos C aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Temos ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos 3 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado. ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos 9 sobre 10 elevado a 16. ΔT2 é igual a 1 menos 1,11 vezes 10 elevado a menos 17. ΔT2 vai ser igual a ΔT1 vezes 0,009998889. ΔT2 vai ser igual a ΔT1 sobre 99999994445. Ficando que ΔT2 é igual a 1,0000000005555 ΔT1. Mostrando que o que? ΔT2 é maior que ΔT1. O tempo então dilatou. Teve uma dilatação no tempo. Agora, note que há uma dilatação muito pequena, quase desprezível, porém ela existe. Mostrando que não é a velocidade da luz que causa a dilatação do tempo, mas sim a velocidade do vagão. Como o disparador está acoplado no vagão, consequentemente, a velocidade do disparador que causa a dilatação do tempo. Se o disparador estiver parado, a luz não dilata o tempo, como foi mostrado na primeira imposição. A terceira imposição pode ser considerada uma imposição apenas matemática, onde esta será Vx igual a C, porque falam-se que nada atinge a velocidade da luz. Então, vamos considerar ela como sendo apenas matemática. Como no real, infelizmente, ela não existe. Mas matematicamente ela existe. Então, vamos considerá-la. ΔT2 é igual a raiz quadrada de ΔT1. Não, é igual a
ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos C ao quadrado sobre C ao quadrado. Ficando, ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos 1. Pum! Tragou o trem. Acabou a brincadeira. ΔT2 é igual a ΔT1 sobre 0. Aí complicou, porque não existe divisão por zero. Aí tem um problema. Aí gerou um grande problema essa equação. Não existe. Talvez seja a explicação. Olha, provamos para você que nada atinge a velocidade da luz com esta resposta. Se algo atingir a velocidade da luz, gera uma equação dividida por zero. Ok. Vamos ler. Podemos ver que gerou um grande problema, que é não existe divisão por zero. Isto poderia ser interpretado como a prova que nada além de ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz, porém nos gera uma desconfiança pela veracidade da equação da dilatação temporal. A quarta imposição poderá ser uma imposição apenas matemática, onde esta será Vx igual 1,01 vezes C. Eu estou dizendo que o vagão ele está 10% a mais que a velocidade da luz. Matematicamente, isso existe. Os números estão aqui, os números não mentem. Isso existe, eu posso fazer isso. Se vai acontecer no real, não sei. Não sei. Mas que eu posso fazer matematicamente, eu posso colocar números aqui para ver o que acontece, eu posso. Matematicamente eu posso. No real, se existir, bem. Se não existir, aí não é comigo. Beleza, então vamos continuar. Ficando. ΔT2 igual ΔT1 menos 1 sobre 0, 1,21 seu quadrado sobre seu quadrado. Ficando 1 menos 1,021. ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de menos 0,21. Crecou de novo. Não existe raiz quadrada de menos 21. Existe nos números complexos de Einstein. Aí que entra a complexidade. Porque aqui eu posso usar números complexos. Eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é igual. Copiar. Não, eu quero aqui dentro. Pô. Isso aqui é igual. Vamos lá, vamos inserir a equação aqui. Equação. Dividido por 0. Como é que faz? Tá. Deixa eu colocar aqui. Raiz quadrada. 0,21. Raiz quadrada. 0,46. Isso aqui é igual. 0,46 vezes, não vezes, vamos colocar sem medir, raiz quadrada de menos 1, que é igual, 0,46. Imaginário. Aqui entra a teoria de Einstein, ó, da ΔT2. Se o trem tiver com 10% a mais que a velocidade da luz, gera o número imaginário. Gera o número imaginário de Einstein. Entenderam? Aqui gerou um problema. Aqui entrou no imaginário. Aqui já passou a ser imaginário. Por quê? Pode-se afirmar por quê? Porque eu estou imaginando que isso acontece. Então, na realidade, isso não acontece. Nada consegue passar a velocidade da luz.
Então ela só passa a velocidade da luz no imaginário, onde entram os números complexos. E a teoria de Einstein, ela é toda nos números complexos. Einstein criou os números complexos para criar a teoria dele. Ele passou muito tempo, tinha até um matemático que estudou os números complexos, começou a resolver, que conhecia Einstein, tinha a teoria dele, começou a deduzir também, mas só que Einstein conseguiu ser mais esperto, ele conseguiu criar a teoria primeiro. Então, vocês reparem comigo que já que a teoria de Einstein tem o imaginário dentro dela. Tem o imaginário. Aqui mostrou que a dilatação temporal, se você imaginar algo, gera um número imaginário. Então vamos continuar. Aqui a equação nos gera um grande problema, que é não existe raiz de número negativo. Podemos interpretar mais uma vez que nada passa a velocidade da luz, porém ainda não estamos satisfeitos. A desconfiança da veracidade da equação só aumenta. Contudo, como podemos resolver este problema? Apelando para uma propriedade muito interessante da luz, que é a dualidade onda-partícula. A luz é uma onda eletromagnética, mas apresenta momentos que ela se comporta como uma partícula, exatamente quando ela bate no espelho. Por isso, nós iremos realizar o mesmo experimento, só que agora com uma partícula. O experimento será exatamente o mesmo, porém será trocado apenas o laser por um disparador de partícula. Neste caso, iremos usar uma partícula de forma de esfera, uma bola de tênis. O experimento será demonstrado no esquema abaixo. Exatamente igual. Só mudou isso aqui. Antes era um laser que ia disparar um feixe de luz em direção ao espelho. Agora, em vez de ser esse feixe de luz, será uma bola de tênis que será disparada, que baterá no espelho e voltará para o disparador. Quando olhamos a filmagem da câmera 1, veremos o seguinte movimento da bola. A câmera 1 é a que está dentro do vagão. Olha, a bola sai, bate e volta. Ela sai, bate e volta em linha reta, gera um movimento linear, gera uma linha reta. Quando olhamos a filmagem da câmera 2, vemos o seguinte movimento. O movimento... Observe o movimento. Posição 1, posição 2, posição 3. Não, posição 0, posição 1, posição 2. Posição 0 é quando ela é disparada. No momento que ela é disparada. Na posição 1 é quando ela bate no espelho. Na posição 2 é quando ela volta para o disparador. Isolando o movimento e ligando os pontos das posições 0 e 2, temos triângulo isósceles formado pelo movimento da bola filmado na câmera 2, figura 17. Aqui temos a posição 0, é a hora que ela é disparada. Aí ela percorre esse caminho, bate lá no espelho na posição 1 e volta de novo em cima do disparador na posição 2. Notamos que o movimento também forma um triângulo isósceles, que também é formado pelo movimento da luz. Isso aqui é muito importante. O mesmo movimento que a partícula gera na partícula, gera também na luz. Isso aqui é muito importante. Agora, inserindo o movimento captado pela câmera 1 e usando apenas as posições 0 e 1, notamos que também gera um triângulo retângulo, como foi no caso da luz. Figura 18. Triângulo retângulo formado pela junção dos movimentos da bola filmado pela câmera 1 e pela câmera 2. Note que formou exatamente o mesmo triângulo retângulo com a luz. Uma hipotenusa H em amarelo, um cateto A em verde e um cateto B em azul. Como o triângulo formado é retângulo, podemos descrevê-lo pelo teorema de Pitágoras. Mais uma vez o teorema de Pitágoras. H ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Se mais uma vez, pela equação do movimento retilíneo uniforme, temos S é igual a V vezes T. Como os movimentos gerados são perfeitamente iguais, a esquematização deve ser também igual. Exatamente como no experimento da luz, para o movimento observado pela câmera 1, também T será chamado de ΔT1. E o deslocamento A
é o deslocamento da bola. E o deslocamento A é o deslocamento da bola, então a velocidade V será VB, velocidade da bola, ficando A igual VB vezes ΔT1. Como também no experimento com a luz, o movimento observado pela câmera 2, T, será chamado de ΔT2. E como o deslocamento H é a bola que realiza, então a velocidade só pode ser VB, ficando H é igual a VB vezes ΔT2. E B é o deslocamento do vagão observado na filmagem da câmera 2. Portanto, T também será ΔT2, ficando B igual a Vx vezes ΔT2. Substituindo A, B e H no teorema, temos VB vezes ΔT2 ao quadrado, VB vezes ΔT1 ao quadrado, Vx vezes ΔT2 ao quadrado. Ficando VB ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado igual a VB ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado vezes Vx ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado. Colocando os termos semelhantes no mesmo lado da equação, temos VB ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado menos Vx ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado igual a VB ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado. Colocando o ΔT2 ao quadrado em evidência, temos ΔT2 vezes VB ao quadrado menos Vx ao quadrado é igual a VB ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado. Dividindo ambos os lados da igualdade por VB, temos ΔT2 ao quadrado vezes 1... Por que não está ao quadrado? 1 menos Vx ao quadrado sobre VB ao quadrado é igual a ΔT1 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade, isolando ΔT2, temos ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos Vx ao quadrado sobre VB ao quadrado. Cara, eu não ia fazer isso não, mas deu uma vontade de fazer isso, cara. Vou perder esse tempo da minha vida. Eu quero é ela. Aqui agora vamos... Cara, esse tempo tá me grilando. Tá, deixa eu gritar. Temos, com a bola gerou o seguinte: ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos Vx ao quadrado sobre VB ao quadrado. E com a luz gerou a equação ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos Vx ao quadrado sobre C ao quadrado. Mostre que mudou simplesmente a velocidade do objeto. Antes era a luz, a velocidade era C, agora com a bola a velocidade é VB. Então, mostra que gerou a mesma equação perfeita, mudando simplesmente que é a velocidade do objeto. É C, uma velocidade muito rápida, e VB é uma velocidade bem mais lenta, uma velocidade que a gente pode considerar de 10 metros por segundo. Então, não é uma velocidade grande. Então, mostrou que só muda a velocidade do objeto, mostrando que a dedução está perfeita. A dedução não tem erro. Então, deixa eu apagar aqui. Fechou. Mostrando que gerou a mesma equação da dilatação temporal que se tinha achado no experimento com a luz. Agora vamos submeter a equação sobre as mesmas imposições que foram feitas para o experimento com a luz. Primeira imposição será Vx igual a 0. ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos 0 sobre VB ao quadrado, ficando que ΔT2 é igual a ΔT1. Aconteceu o que já era esperado, os tempos são iguais, devido aos movimentos observados pelas câmeras serem iguais, exatamente como aconteceu no experimento com a luz. A segunda imposição será Vx igual a 1 metro por segundo. Aqui vamos adotar que a bola é disparada a uma velocidade de 10 metros por segundo, ficando raiz quadrada ΔT2 é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos 1 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Ficando no final que ΔT2 é igual a 1,005038 vezes ΔT1, mostrando que também o tempo dilatou.
que o tempo também dilata se você disparar uma partícula. O tempo também dilata. Ele dilata muito mais, aqui foi muito maior, porque a velocidade dele é menor, então ele vai ter que dilatar, o tempo tem que ser bem maior para ele atingir. Então, em uma partícula o tempo também dilata. Interessante. Mostrando que também o tempo dilatou. Podemos observar mais uma vez que não é a velocidade do objeto disparado que dilata o tempo, mas sim a velocidade do disparador. Nos mostra que uma partícula disparada de um disparador em movimento também dilata o tempo. A terceira imposição será Vx igual a Vb. Esta imposição para este experimento é uma imposição real, devido que as velocidades serem baixas, uma pode ser exatamente igual à outra. Δt2 é igual a Δt1 sobre raiz quadrada de 1 menos Vb ao quadrado sobre Vb ao quadrado. Gerou problema. Isso aqui é real. Na partícula é real. As velocidades podem ser iguais. O trem pode estar exatamente com a velocidade de 10 metros por segundo e a bola ser disparada a uma velocidade de 10 metros por segundo. Isso aqui vocês podem até testar que isso é real. Gerou problema. Aqui sim gerou um grande problema, devido que não há divisão por zero, mostrando que esta equação não é verdadeira. Devido a essa imposição ser uma imposição real, devido que nada impede de o disparador ter a mesma velocidade da bola. Porém, iremos realizar a quarta imposição para comprovar que esta equação não é válida. A quarta imposição é Vx é igual a 1,1 de Vb, ficando Δt2 é igual a Δt1 sobre 1 menos 1,1 vezes Vb ao quadrado sobre Vb ao quadrado. Ficando novamente o imaginário. Levou por... Isso... Imaginamos o seguinte. A bola ela é disparada a 10 metros por segundo. O trem está com a velocidade de 11 metros por segundo. A bola é disparada a uma velocidade de 10 metros por segundo e o trem está movimentando a 11 metros por segundo. Nada impede disso acontecer. Isso é real. Isso não pode aparecer imaginário na equação. Porque essa imposição ela é real. Isso pode acontecer facilmente. É só fazer experimento que você vê que aquilo acontece. Então, chamou o imaginário. Mostrou que essa equação não vale nada. Que ela não serve para nada. Ela colocou imaginário no real. Vamos continuar. Agora o experimento mostrou mais uma vez que se a velocidade do trem for maior que a velocidade do objeto disparado, seja uma partícula ou uma onda eletromagnética, vai gerar a raiz de um número negativo, algo que não existe, mostrando que esta equação não tem a mínima validade. Mas então, se esta interpretação do experimento está errada, qual seria a interpretação correta? A interpretação correta é: antes da bola ser disparada, ela está acoplada ao disparador, que está acoplado no piso do vagão, que está acoplado no trem, que está deslocando no eixo X com velocidade Vx. Com isso, a bola está deslocando na direção que o sistema disparador... A bola está deslocando na direção que o sistema disparador vagão-trem, com a mesma velocidade Vx. Portanto, quando ela é disparada na direção do eixo Y, ela não perde essa velocidade, fazendo com que ela se mova em duas direções ao mesmo tempo, o que gera um movimento inclinado. Com isso, gera-se uma velocidade resultante VR na direção do movimento inclinado. Note que essa velocidade não é uma velocidade real, mas sim uma velocidade aparente, resultado da combinação das duas velocidades reais, a velocidade da bola em Vb e na direção de Y e a velocidade Vx da bola na direção de X, que são velocidades reais. Isto é mostrado na figura abaixo. Aqui é mostrado o triângulo retângulo das velocidades. Esse triângulo é o mesmo triângulo formado pelo movimento inclinado, é o mesmo triângulo. Então VR é a hipotenusa, Vb é um cateto e Vx é outro cateto. A velocidade VR é calculada pelo teorema de Pitágoras, ficando VR ao quadrado é igual a Vb ao quadrado mais Vx ao quadrado. Voltando ao teorema de Pitágoras para o movimento da bola, onde Vb para o movimento inclinado será VR, assim temos as três distâncias, substituindo as três do teorema, temos
ficando VR ao quadrado vezes raiz quadrada de delta T2 igual VB ao quadrado vezes delta T1 ao quadrado mais Vx ao quadrado vezes delta T2 ao quadrado. Substituindo VR, temos VB ao quadrado mais Vx ao quadrado vezes delta T2 ao quadrado é igual a VB ao quadrado vezes delta T1 ao quadrado mais Vx ao quadrado vezes delta T2 ao quadrado. Delta T2 ao quadrado vezes VB ao quadrado mais delta T2 ao quadrado vezes Vx ao quadrado é igual a VB ao quadrado vezes delta T1 ao quadrado mais Vx ao quadrado vezes delta T2 ao quadrado. Colocando os termos semelhantes do mesmo lado da igualdade, temos delta T2 ao quadrado mais VB ao quadrado mais delta T2 ao quadrado vezes Vx ao quadrado menos Vx ao quadrado mais delta T2 ao quadrado. É igual a VB ao quadrado vezes delta T1 ao quadrado. Então, simplificando os dois termos semelhantes, fica delta T2 ao quadrado vezes VB ao quadrado igual a VB ao quadrado vezes delta T1 ao quadrado. Simplificando e tirando a raiz, temos... Puta que pariu! Falei um palavrão. Delta T2 é igual a delta T1. Igualei o tempo. O tempo que estava desigual, a equação que estava desigual, eu igualei. Aqui está a igualdade, ó. Delta T2 ao quadrado, delta T2 é igual a delta T1. Aí está a igualdade. Com isso, percebemos que essa dedução é perfeita, devido que qualquer imposição que submeta delta T2 será sempre igual a delta T1. Isso já era esperado devido ao movimento ser um movimento único, somente observado em planos diferentes. Por isso, os tempos obrigatoriamente devem ser iguais. Gente, pera aí, eu vou beber uma água, porque minha garganta está seca. É beber, né? Tomar banho não, porcaria. Fechou. Vamos lá. Com isso, percebemos que a dedução é perfeita. Entretanto, vamos realizar a quarta imposição que gerou a raiz quadrada de um número negativo. Esta imposição é Vx é igual a 1,1 vezes VB, ficando assim o teorema. Mais uma vez. Delta T2 igual a delta T1. Cadê o número imaginário aqui nessa imposição? Não tem mais. Acabou. Portanto, ΔT2 é exatamente igual a ΔT1, validando a interpretação. Agora vamos voltar no experimento com a luz e fazer essa mesma interpretação. No diferencial de tempo dt, em que a luz é criada, ela pertence ao sistema laser-vagão-trem, adquirindo sua velocidade na direção de x, vx. E quando ela é disparada na direção de y, direção do espelho, ela não perde a velocidade vx, fazendo com que ela se desloque ao mesmo tempo na direção de x e na direção de y, criando assim um movimento inclinado h. Portanto, a velocidade do movimento inclinado h é a velocidade resultante da combinação da sua velocidade c com a velocidade de vx do vagão-sistema laser-vagão-trem. Poderão dizer que esta velocidade é maior que a velocidade c. Porém, como já foi dito, esta velocidade não é uma velocidade real, mas sim uma velocidade aparente ou virtual. É como se a luz deslocasse na direção do movimento inclinado com essa velocidade. Porém, o movimento inclinado também é um movimento aparente, resultante do movimento da luz na direção de x e do movimento da luz na direção de y. Com isso, o movimento inclinado é um movimento aparente. Obrigatoriamente, sua velocidade também tem que ser aparente. Esta velocidade... Peraí, tem um trem errado aqui, peraí. Esta velocidade é demonstrada no esquema abaixo. Figura 20. Velocidade resultante entre a velocidade da luz e o trem. Aqui, ó, gerou o mesmo triângulo retângulo. Hipotenusa VR, cateto C, cateto VX. A velocidade resultante VR é calculada através do teorema de Pitágoras, ficando h ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Substituindo, temos que
VR ao quadrado é igual a C ao quadrado mais VX ao quadrado. E os deslocamentos A, B e H são descritos por isso aqui, ó. C vezes ΔT1, Vx vezes ΔT2, VR, não C, VR vezes ΔT2. Substituindo no teorema de Pitágoras do movimento, temos VR, vai ficar VR ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado, que é igual a C ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado, mais Vx ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado. Substituindo o VR, temos ΔT2 ao quadrado vezes C ao quadrado, mais ΔT2 ao quadrado vezes Vx ao quadrado, igual a C ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado, mais Vx ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado. Colocando os termos semelhantes do mesmo lado da igualdade, temos ΔT2 ao quadrado vezes C ao quadrado, mais ΔT2 ao quadrado vezes Vx ao quadrado, menos Vx ao quadrado vezes ΔT2 ao quadrado é igual a C ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado. Simplificando este aqui com este aqui, porque são iguais, temos ΔT2 ao quadrado vezes C ao quadrado é igual a C ao quadrado vezes ΔT1 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, subdividindo tudo por C, temos que ΔT2 ao quadrado é igual a ΔT1 ao quadrado. Isso aqui, meus irmãos, essa dedução, foi exatamente essa. Eu não fiz a dedução de início com a partícula, não. Eu fiz direta com a luz. Essa aqui foi a primeira dedução que eu fiz. Foi essa aqui, foi meu golaço. Olha o tamanhozinho dela, cara. Ela começa aqui e termina aqui. Olha o tamanhozinho da dedução, cara. Esse aqui foi meu golaço de primeira. Porque foi de primeira, eu fiz essa dedução aqui, eu achei ΔT2 é igual a ΔT1. Isso aqui transformou minha vida. Não só minha vida, como vai transformar a vida do mundo inteiro. Este resultado é perfeito, devido a qualquer imposição que for submetido ΔT1 vai ser sempre igual a ΔT2. Para demonstrar isso, vamos fazer a quarta imposição, onde Vx é igual a 1,1 vezes C. Puta que pariu. Mais uma igualdade. Tá vendo, meus amigos? Só dá igualdade. Mostrando o resultado perfeito e desmistificando a dilatação temporal. Agora vamos demonstrar que é a velocidade do disparador, velocidade do trem Vx, que causa o movimento inclinado, como o movimento de uma linha. Como o movimento é uma linha reta, podemos representar o movimento por uma reta do tipo y é igual a m vezes b vezes x mais k. K é onde a reta corta no eixo y. E m é a inclinação da reta. Essa inclinação da reta é igual a tangente do ângulo da reta. Vamos continuar. Figura 21. Reta formada pelo movimento da luz filmado na câmera 2. Aqui temos o movimento da luz, aqui é a origem, onde ela é disparada até ela atingir no espelho. Aqui o espelho, aqui temos a distância que ela desloca no eixo Y, que é A, e aqui a distância que ela desloca no eixo X, que é B. Aqui temos o ângulo formado, o ângulo de inclinação, é o ângulo formado entre o movimento da luz com o eixo X. Devido à origem do sistema de coordenadas ter sido colocado na origem do movimento, K será igual a zero, devido K ser onde a reta corta o eixo Y. Então a equação ficará Y é igual a M vezes X, onde M é a inclinação da reta, que é igual a tangente do ângulo alfa. Tangente de alfa é igual a Y sobre X, que é igual a M, onde Y é igual a A e X é igual a B. Tangente de alfa é igual a A sobre B, onde A é o deslocamento realizado pela luz no eixo Y e B é o deslocamento da luz no eixo X, que são A é igual a C vezes ΔT1 e B é igual a Vx vezes ΔT2. Substituindo A e B, temos tangente de alfa é igual a C vezes ΔT1 sobre Vx vezes ΔT2. Como foi demonstrado, ΔT1 e ΔT2 são iguais, portanto a equação fica assim. Tangente de alfa é igual a C sobre Vx. Agora vamos dar valores a Bx e ver o que acontece.
Para Vx igual a zero, temos que C tangente de alfa é igual a C sobre zero. Como não existe divisão por zero, então podemos deduzir claramente que o ângulo formado pelo deslocamento da luz com o eixo x é 90 graus. Devido à tangente do ângulo de 90, também não existe, mostrando mais uma vez que se o trem estiver parado, não existirá um movimento inclinado, mas sim um movimento apenas na direção do eixo y. Para Vx igual a 1 metros por segundo, temos tangente de alfa é igual a C sobre 1. Tangente de alfa é igual a C. Substituindo C, temos tangente de alfa é igual a 3 vezes 10 elevado a 8. Aplicando a propriedade trigonométrica arquitangente de alfa, temos que a arquitangente de 3 vezes 10 elevado a 8 é igual a 88,999999981, mostrando que o ângulo entre o movimento da luz e o eixo x diminuiu, criando assim uma inclinação no movimento, nos mostrando perfeitamente que a luz, que é a velocidade do disparador que gera o movimento inclinado. Agora vamos demonstrar que o segundo postulado da relatividade de Einstein não existe. O postulado diz: a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor C, aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, quando medida a partir de qualquer referencial inercial. Esse valor independe da velocidade do observador ou da fonte luminosa. Para isso, vamos observar o movimento da luz filmado pelas 3 câmeras no instante ΔT. O movimento filmado pela câmera 1. Figura 22. Movimento da luz no plano XY. Aqui o eixo coordenadas Z e o eixo coordenadas Y. Aqui é o movimento da luz. Ela é disparada, ela vai lá no espelho e volta. É o deslocamento A. No filme gravado pela câmera 1, ele nos mostra o movimento da luz no referencial inercial XYZ, no plano YZ. E observamos que a luz desloca apenas no eixo Y, a distância A, com sua velocidade característica C. Movimento filmado pela câmera 2. O movimento da câmera 2 é um movimento inclinado com a velocidade resultante. O filme da câmera 2 nos mostra o movimento da luz no referencial inercial XY, plano XY. Notamos que a luz se desloca nos dois eixos ao mesmo tempo, com duas velocidades diferentes, Vx na direção de x, percorrendo a distância b, com velocidade c na direção de y, percorrendo a distância a, gerando uma velocidade resultante Vr que é maior que c. Movimento filmado pela câmera 3. Aqui nós temos um movimento filmado no plano z, x, no plano zx ou xz. Então é formado nesse plano. Nesse plano, a luz desloca apenas no eixo y, no eixo x, porque ela tem a velocidade Vx do trem sobre ela. Então ela desloca apenas a distância b. O filme da câmera 3 nos mostra o movimento da luz no referencial inercial xz, o plano xz. Notamos que a luz desloca somente a distância b no sentido do eixo x, com a mesma velocidade do trem Vx. Analisando os três filmes, observando que Analisando os três filmes, observamos que em todos os referenciais inerciais ou planos, a luz se desloca com velocidades diferentes, desmistificando o segundo postulado da teoria da relatividade de Einstein. Parou. Como eu sei que o áudio não está bom, o microfone não está murchando muito, essa aqui vai ficar para outro vídeo. Essa aqui é o que vai me dar dinheiro, porque essa aqui é minha, essa eu criei, e essa aqui corrige e coloca uma perfeição assim gigantesca no satélite de GPS. Então eu vou revolucionar a precisão dos satélites de GPS. Então essa aqui tem que ser com microfone bom, com a câmera, com a webcam gravando o meu rosto, porque essa aqui é a autoria minha. Então vocês fiquem com Deus, um abraço, que Deus conforte o coração de todos vocês, que estejam todos na paz, vivam bem, sejam felizes e vamos entrando por uma nova era. Então um abraço a todos, fiquem com Deus, fui!